Hoje é domingo, dia do Senhor, e nessa última semana nós finalizaremos as leituras da nossa caminhada bíblica deste ano. Olá, meus irmãos, graça e paz, estamos juntos mais uma vez na nossa caminhada bíblica e hoje nós vamos ler a segunda epístola de João, a terceira, são pequenos livros, a epístola de Judas, e vamos iniciar a leitura do livro do Apocalipse, apenas os primeiros 4 capítulos. Nós estamos na última semana e vamos concluir a leitura de toda a Bíblia. E você vai perceber nessas pequenas cartas preciosos ensinamentos de nosso Senhor. Na segunda epístola de João, a mesma tônica da primeira, ele fala sobre o amor. Ele diz assim: nos amemos uns aos outros, e o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Quem ama, obedece. Quem ama a Deus, vive de acordo com os mandamentos de Deus. E por isso mesmo expressa amor para com seus semelhantes. Na terceira epístola de João, nós percebemos o cuidado pastoral do apóstolo João para com a sua igreja. E ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E ele toma aqui bons exemplos para dizer: é assim que a gente tem que viver, viver de acordo com a verdade conforme revelada na palavra de Deus. A epístola de Judas é exatamente o irmão do Senhor Jesus. E Judas escreve essa carta preocupado com a igreja. Era assunto fundamental. Ele diz: quando eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Então, ele estava ali querendo falar com os irmãos, escrevendo uma carta sobre a salvação, mas diante de um problema que ele viu, ele diz: eu tenho que escrever logo isso aqui. E essa carta, então, ele nos exorta, diz no verso 3, a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois há certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Havia ameaça presente. Homens ímpios estavam tentando destruir a unidade da igreja, a verdade da palavra de Deus, e afastar os fiéis da verdade das Escrituras Sagradas. E Judas então diz: devem batalhar pela fé que foi entregue, ou seja, lutem pelas verdades bíblicas. Não deixem de ensinar as verdades bíblicas. Quando surgirem falsos mestres no vosso meio, não deem ouvidos a eles. Eles receberão a justa condenação pelos seus pecados por tentar desviar os cristãos do caminho da verdade. E existem algumas pessoas que você vê que está na dúvida. Judas então disse: esses que estão na dúvida, tente salvá-los. Mas cuidado para que você não incorra nos mesmos erros deles. Hoje em dia também tem muita gente assim. Gente que está tentando desviar a gente do caminho e às vezes estão até dentro das próprias igrejas. Precisamos estar alertas em relação a isso e batalhar pela fé que nos foi entregue, a palavra de Deus. Em todos os tempos sempre surgem pessoas contrárias à Bíblia e nós continuamos defendendo os valores cristãos, ensinando para as pessoas a verdade da palavra de Deus. Finalmente, nós leremos os primeiros 4 capítulos do livro do Apocalipse, onde o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, ele então tem grandes visões de Deus e Deus manda ele escrever tudo isso. E sai então o livro do Apocalipse, ou o livro das revelações. É interessante que nos primeiros capítulos nós temos um diagnóstico de como estavam as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E o Deus que tudo vê, olhou para cada uma das suas igrejas e viu que tinha lá de bom e de ruim, os procedimentos exemplares e também os erros. Para praticamente todas, ele diz: arrepende-te e volta a fazer as coisas do jeito certo. Senão, algo pior te acontecerá. Cristo está no meio da sua igreja. Ele vê o que a gente faz. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele conhece as suas obras. Portanto, arrependa-se. Tomando as palavras do que ele disse para a igreja de Éfeso, eu digo para você: lembre-se de onde caiu, arrependa-se dos seus pecados e volte à prática das primeiras obras. Viva pela fé em Jesus Cristo e desfrute da maravilha que é servir ao Rei do Universo, que em breve voltará a essa terra para nos buscar.
E esse Cristo glorioso é digno de honra, glória e louvor. É por isso que no capítulo 4 nós temos visões acerca desse Deus e como os anjos testemunhavam, como ele era exaltado entre todos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E depois, no final do capítulo, ele diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que você possa separar nesse dia, dia do Senhor, tempo para glorificar a Deus na presença dos seus irmãos, ouvindo boa instrução da palavra, defendendo os valores cristãos e também sondando seu coração. Será que você não está distante de Deus? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Cristo estende a mão a todos aqueles que o buscam e Ele espera por você também nesse dia. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões neste domingo.